Bom dia a todas e a todos. Vamos começar aqui a gravação e uma exposição mais geral sobre essa perspectiva antropológica e o conceito de cultura como um conceito importante para a gente entender as relações entre saúde e doença. A todo momento vocês podem me interromper, tá bom? E daí eu vou agora começar uma breve apresentação. Então, esse conceito de cultura, né, a partir de uma perspectiva antropológica, ele ajuda a gente a correlacionar o que é saúde, o que é doença, o que é processo de adoecimento, o que é interculturalidade, né, nesse processo de saúde, o que são os itinerários terapêuticos, quais especialistas são procurados, se aqueles formados em biomedicina, se aqueles formados pelas tradições populares de uma determinada comunidade ou de um determinado povo. Então, isso é muito importante, né, e é muito importante porque no Brasil a gente atua né, quem atua com saúde atua em contextos muito diferentes, muitas vezes em contextos interculturais, né, ou interidentitários, né, pessoas que têm diferentes identidades socioculturais, falam diferentes línguas, têm diferentes costumes, né, e diferentes práticas de autocuidado, né? E também estão sob orientação de especialistas outros, né, que não necessariamente aqueles formados pela biomedicina, né? Então, vocês devem ter assistido, né, esse bate-papo que eu coloquei para vocês, que vai trazer um pouco das contribuições da antropóloga Stedin Langdon, né, professora da Federal de Santa Catarina, né, para a consolidação desse campo, né, de políticas públicas em saúde indígena. Então, a gente vai estudar mais aprofundadamente ao longo do curso, mas a gente tem no Brasil, né, uma política nacional de atenção especial à saúde dos povos indígenas, né? Isso no âmbito do SUS, né, e constitui um subsistema de saúde específico para esses povos, né, que são também outras sociedades convivendo com a sociedade nacional. Eu já falei para vocês que são hoje faladas no Brasil aproximadamente 180 línguas diferentes, né? Então, uma coisa é a gente conduzir, né, tratamentos de saúde, cuidados em saúde em comunidades ou com populações, com grupos sociais que falam português. Outra coisa é a gente saber que essas pessoas têm como primeira língua não o português, mas outras línguas. Isso acontece também com imigrantes, com refugiados. Então, é muito importante essa atenção, né? Esse sentido de que no Brasil a gente atua com saúde, mas uma saúde orientada a diferentes culturas, né? Então, por isso é tão importante esse conceito de interculturalidade na saúde, tá? E daí, o texto que eu trouxe para vocês fazerem uma leitura mais aprofundada, né? Antropologia, Saúde e Doença, um texto do professor Flávio Vick, professor da Federal do Paraná, e da professora Stedin Langdon. E daí publicado justamente numa revista latino-americana de enfermagem. Então, para vocês verem como é importante esse debate para o campo da enfermagem e como é que eles vão, a partir desse conceito, um conceito que eles chamam de conceito instrumental de cultura, dialogar e apresentar alguns casos relevantes, né, para a gente entender culturalmente, né, e antropologicamente essas relações entre saúde e doença, né. Um outro texto que eu vou deixar para vocês como um texto de aprofundamento, né, é um texto que se chama Um Balanço da Antropologia da Saúde no Brasil e seus diálogos com as antropologias mundiais, né, da professora Stedin Langdon, da Majlis Fowler e da Sônia Maluf. A Sônia Maluf que vocês vão ver também nessa live, que é a antropologia no enfrentamento à pandemia de Covid-19. E daí, a partir desse texto, vocês vão ver também a consolidação desse campo no Brasil, um campo que se consolida ao longo dos últimos
20 a 30 anos, né? E a participação muito ativa da professora Stedin Langdon, que é norte-americana, tem uma formação em antropologia e sociologia, né? Vai fazer os trabalhos dela de doutorado ligados às universidades de Washington, Louisiana e da Louisiana, né? Mas daí ela vai ser convidada a dar um curso no Brasil, né, como professora visitante, e ela vai depois fazer um concurso e ser professora da Federal de Santa Catarina por toda a vida dela, né? E daí tendo como interesse, né, interesses principais, antropologia, as relações entre cosmologia e saúde, realizando pesquisas em antropologia da saúde, saúde indígena, e daí a gente vai estudar bastante a fundo a saúde indígena, políticas da saúde indígena, narrativas, performance, xamanismo e cosmologia. O professor Flávio Wieck, então ele é cientista social, doutor em antropologia e professor da Universidade Estadual de Londrina, né, no Paraná. E ele também, né, desenvolve suas pesquisas em antropologia da saúde. Aí outras pesquisadoras, né, a Marilys Fowler, uma referência importante para a antropologia da saúde brasileira, mas ela desenvolve suas pesquisas em ecologia humana e é professora da Universidade de Gothenburg, na Suécia, e realiza pesquisas de campo no Brasil e no Peru, né? Então, pesquisas voltadas ao estudo da AIDS, a relação com a sociedade civil em Moçambique, né? E no Brasil ela tem estudado a questão da exclusão e inclusão nas políticas de saúde. E a Sônia Maluf, professora do Departamento de Antropologia da Federal de Santa Catarina, e daí desenvolve pesquisas sobre antropologia do sujeito, pessoa, corpo, saúde, gênero, teoria feminista, políticas públicas, religiosidade e contemporaneidade. Então, para vocês verem um pouco como esses temas, né? Então, aqui no caso da professora Sônia Maluf, né? O tema da saúde, né? Converge também para relações entre corpo, pessoa e saúde, mas também para religiosidades e relações de gênero e diversidade. Né? No Brasil, a gente tem, né, esse campo da antropologia da saúde. A gente percebe na história desse campo, né, a contribuição de alguns antropólogos, né? Alguns deles eram também médicos, então um deles, o Arthur Ramos, né, foi antropólogo e psiquiatra e desenvolve estudos preliminares sobre a questão da loucura, né? E daí com grande interesse, né, pelos campos da psiquiatria, psicologia, etnologia e folclore brasileiros. O Roger Bastide, daí que é francês e que deu aula na Universidade de São Paulo durante muito tempo, né, que vai fazer pesquisas importantes sobre religião, sobre doenças mentais, psiquiatria social, sonho, transe, loucura e trabalhos pioneiros sobre o candomblé. E o professor Darcy Ribeiro, que vai ser um dos iniciadores desse campo da saúde indígena, né? E pensando muito sobre a questão do impacto das epidemias nas populações indígenas, né? Um impacto que até hoje, né, é muito sério e que leva à morte muitas vezes populações inteiras. E Gilberto Freire, que daí é considerado também um grande antropólogo e que vai fazer estudos sobre saúde, doença e as relações culturais, né, para a região ali de Pernambuco, Bahia, né, e outros estados do Nordeste, mas pensando principalmente essa relação entre saúde, cultura e política sanitária, né? E daí a gente começa a entrar aqui no debate sobre o nosso texto de hoje, né, e um pouco retomando, né, aquilo que a gente
trabalhou no começo da aula a partir dessa dinâmica, né? Então, o primeiro uso de cultura, né, e que é muito forte, né, tanto na mídia quanto em algumas políticas públicas, né? Então, eu chamei a atenção de vocês os cadernos de cultura, né, que divulgam apresentações artísticas, mas tidas como formas de expressão valorizadas por determinados grupos sociais, né, por elites sociais, ligadas a uma certa cultura eurocentrada, né, então, que valorizam balés, a música clássica, né, a literatura universal, né, e que buscam se diferenciar daqueles que não têm cultura, né? Então, para a antropologia é impensável, né? Grupos sociais, povos, pessoas que não têm cultura, mas, né, a partir desse conceito de cultura, né, cultura como a boa cultura de um determinado grupo social, se diferenciando de outros grupos sociais, né, a gente tem esse uso constante no Brasil ainda hoje, e isso também pautando certa diferenciação entre aqueles que têm cultura por terem tido uma formação universitária, daqueles que não têm cultura por não terem tido uma formação universitária. Então, isso é algo muito presente e é chave para a gente entender muitas das práticas de intolerância que existem no país, né? Estou chamando a atenção de vocês para isso, porque isso é algo que a gente vê de um modo muito sério, muito crítico no campo da saúde, né? Então, a diferenciação entre aqueles que sabem de verdade, aqueles que não sabem, né? E daí, essa questão é muito importante porque, da perspectiva da antropologia da saúde, né, o paciente ele tem que ser visto como um sujeito ativo no processo de adoecimento, de busca pela cura, né? Então, um sujeito que sim tem cultura e sim tem muitos conhecimentos sobre tratamentos e participa também de comunidades que informam a ele, né, outras práticas terapêuticas, outros remédios, né, e outras percepções sobre o corpo e saúde, né, diferentes daquelas do tratamento que está sendo conduzido ou mediado por um profissional de saúde. Tá? Então, a gente tem também esse conceito de cultura utilizado, né, para pensar o campo das artes e dos conhecimentos, e aí a gente tem uma continuidade com isso que eu falei para vocês, né, com esse modo de diferenciar aqueles que têm cultura e aqueles que não têm cultura, é mais um senso geral da cultura pensada como o campo das artes e dos conhecimentos. Então, a gente tinha um Ministério da Cultura, né, e que pensava o quê? Políticas para as artes, né, não pensava as políticas para as universidades. Quem pensava as políticas para as universidades era o Ministério da Educação, né? Hoje em dia tudo está muito diferente. Mas isso é importante, né? São conceitos de cultura que são também veiculados e utilizados pelo Estado, né, para a criação de políticas públicas. E daí, o que os autores desse texto vão propor é um conceito instrumental de cultura para as pesquisas na área da saúde, né, nas diferentes áreas da saúde. E justamente por quê? Porque para os profissionais de saúde é importante, né, e daí, no caso aqui, né, pesquisa é vista não só como a pesquisa acadêmica, né, mas também os diagnósticos, a leitura das realidades em que os profissionais de saúde estão atuando, né, e que são realidades que vão estar associadas a contextos urbanos, mas, né, e daí nos contextos urbanos vocês vão ter diferenciações de classe social, diferenciações religiosas. Nos contextos rurais vocês vão ter diferenciações entre populações que são, né, de agricultores, populações que são quilombolas, de populações que são indígenas, né? E vocês têm que entender, ler esses contextos, né, e conseguir dialogar com eles a partir da prática de vocês, né?
E daí uma outra parte importante desse conceito de cultura, né, que é perceber os chamados pacientes, né, como sujeitos no processo terapêutico. Então, tentar sempre, né, valorizar, né, entender os pensamentos, comportamentos e as experiências sobre saúde e doença, né, que tem esses pacientes. Então, a partir daí a gente vai ter a valorização de um sentido de escuta, né, de escuta terapêutica, e que vai ser muito importante para dialogar com esses conceitos, com esses pacientes, com esses diferentes contextos, né, numa perspectiva intercultural, tá? E daí a gente tem aqui, né, nessa relação entre antropologia, saúde e doença, né, um modo de entender a biomedicina, né, e os diferentes campos da saúde como um sistema cultural, né? Então, não como o único, né, sistema de saúde, né, ou sistema cultural de saúde, mas como um sistema cultural convivendo com outros sistemas culturais de promoção da saúde. Tá? Então, esse conceito da minha biomedicina como um sistema cultural, né, vai ajudar a gente a ver as diferentes realidades nas quais se insere a clínica médica, né, e como a prática e a atenção e as diferentes terapias têm que ser pensadas numa perspectiva transcultural. Para isso, né, vai ser muito importante essa abordagem etnográfica que traz a antropologia, né, e as contribuições para uma análise interpretativa, aí sempre pensando no profissional da saúde e também no pesquisador, né, no profissional da saúde que se torna também um pesquisador. Então, essa centralidade da construção de um significado das enfermidades por parte dos pacientes. Então, entender que todos os pacientes constroem, estabelecem significados para o adoecimento, né? E muitas vezes a gente tem dificuldade de escutar esses pacientes, né? Então, o que que ele entende por essa doença que ele está sofrendo? E esses significados podem ser religiosos, podem ser significados dados, né, pelas relações com o xamanismo ou com outros sistemas culturais de promoção da saúde que entendem essa doença, né, de outro jeito, como um infortúnio, né, ou como a violação de um tabu, né? Então, essa a importância de estar atento e estar aberto a escutar, né? Escutar buscando estar sempre distante dos seus próprios preconceitos, né? E sempre distante dessa visão de que o outro não sabe, né? Então, ele não entende o que ele tá sentindo, ele não entende nada sobre essa doença, né? Eu, que sou profissional, é que entendo, né? Então eu não preciso nem ouvir o que esse paciente tem a me dizer sobre a doença dele, né? Eu só quero ouvir o modo como ele percebe essa doença, né? Se lateja, se a dor é frontal ou se é mais interna, né? Então, o que eu quero saber dele é essa percepção física, né, e fisiológica. E daí, aqui no caso, a perspectiva antropológica dizendo não, né, a gente tem que estar aberto a escutar todos os sentidos que esse paciente dá para o adoecimento dele, né, e também ao modo como a comunidade na qual ele está inserido, né, a família, os parentes, a comunidade religiosa, né, a comunidade sociocultural, se ele é de uma outra sociedade, né, quais são os sentidos que essa comunidade dá para esse processo de adoecimento. Né. Então, o exercício aqui, né, e que a Stedin Landon e o Flávio Vick estão pedindo para a gente a partir dessa perspectiva antropológica, né, é o de sobrepor a racionalidade biomédica a outras racionalidades, né, de entendimento da doença, dos processos de adoecimento, né, e da busca pela cura a partir de outras referências. Tá? Então, aqui eles apresentam para a gente um conceito instrumental de cultura, né, e daí eu vou fazer questão de ler para vocês, porque
ele é muito importante, a gente vai voltar a ele em diferentes momentos desse curso, né? Então, cultura pode ser definida como um conjunto de elementos que mediam e qualificam qualquer atividade física ou mental que não seja determinada pela biologia e que seja compartilhada por diferentes membros de um grupo social. Então, vários de vocês trouxeram um pouco esses sentidos do conceito de cultura, né? Agora, nessa dinâmica que a gente fez. Trata-se de elementos sobre os quais os atores sociais, né? Então, as pessoas, os pacientes, os próprios profissionais de saúde, constroem significados para as ações e interações sociais concretas e temporais, assim como sustentam as formas sociais vigentes, as instituições e os modelos operativos, né? Os modelos de prática, né? E de ação. A cultura inclui valores, símbolos, normas e práticas. Né? Então, é importante a gente entender, né, também um conceito operativo, né, instrumental de etnografia. Então, a etnografia é uma perspectiva teórica e metodológica, largamente qualitativa, né, que vai se consolidar muito nesse campo da antropologia e que vai envolver a imersão do pesquisador por um longo tempo, né, no universo sociocultural cotidiano de um grupo que está sendo pesquisado, né, de um grupo, de uma sociedade. Isso envolve um distanciamento com relação aos valores do próprio pesquisador, ao julgamento que ele possa ter com relação a práticas, com relação aos entendimentos, né, que as pessoas têm, por exemplo, né, dos processos de adoecimento, né, ou das noções de higiene, ou sobre os alimentos que elas consomem, né. Eu, por exemplo, acompanhei equipes de saúde, né, e daí de médicos em comunidades indígenas, né, e duas coisas que os profissionais de saúde faziam muito lá no Alto Rio Negro, onde eu vivi por bastante tempo, era desqualificar o consumo da pimenta, né? E daí para as populações indígenas de lá, a pimenta é um alimento sagrado, né? Então ele precisa estar presente em todas as refeições, porque ele limpa os outros alimentos das impurezas que a gente consegue ver com os olhos, mas também das impurezas metafísicas, né? Da presença de outros seres não humanos que possam estar ali naquele alimento. E uma das coisas que os médicos falavam é: para de comer pimenta, vocês comem muita pimenta, né? Isso vai dar hemorroidas em vocês, né? Riam, né? E sem saber que com isso eles estavam fazendo o exercício de uma prática de intolerância, né? E desmerecendo algo que é central para essas sociedades, né? Que é não só o alimento, né? A pimenta, mas todo o valor simbólico que ela tem e a importância cosmológica, né? E a importância para a saúde da doença e para a prevenção de doenças, né? O Flávio Vick e a Stedin Langdon mencionam, por exemplo, né, nos estudos sobre pacientes laringectomizados, né, e de como, em vários itinerários terapêuticos, a participação deles em comunidades religiosas, em redes religiosas, é vista como muito importante para a melhoria dos quadros. Então, esse conceito de cultura, né, seja no exercício, né, das profissões e das práticas de saúde, né, seja no exercício da pesquisa em saúde, né, vão ajudar a identificar os padrões culturais que são partilhados pelos indivíduos, né, pensar sobre o que há em comum, né, nas ações e na atribuição de sentidos e significados. Então, nesse caso, a pimenta, por exemplo, né, que eu comecei falando para vocês, é comum nessa região, né, do Alto Negro. Todas as sociedades, todas as comunidades fazem uso da pimenta nesse sentido, né, com forte simbolismo e significado religioso, mas também terapêutico e preventivo em termos de saúde, né?
né, que ponderar sobre a experiência de viver em sociedade, né, adoecer e cuidar-se. Então, a gente sempre, né, trabalhei muito com povos indígenas, mas também com estudantes indígenas. E eu, no ano, nos anos, desde 2017, eu fui tutor, né, até esse ano, de um PET indígena na Universidade Federal da Bahia. E eu tinha duas estudantes que eram da fisioterapia. E uma vez a gente estava, depois do encontro do nosso grupo, caminhando pela rua, e a gente passou em frente a um asilo, né? E daí elas falaram, nossa, que horror isso, né? Um asilo na cidade de Salvador, né? Porque para a gente, né, para nós que somos pataxó, o momento mais importante da vida, né, de uma pessoa mais velha é se tornar ancião, né? E conviver com os netos, com os filhos, com os bisnetos, né? E para a gente também, enquanto neto, né, ou enquanto filho, esse é o momento mais importante da convivência. É o ponto, muitas vezes, as pessoas deixarem as suas casas em outras cidades e virem morar com os pais que se tornam anciões, para aprender com eles. Né? Ela falava, isso é a nossa escola, né? Isso é a nossa universidade. Vocês veem como cuidar, né? Adoecer, conviver, né? Pode marcar também, de modos muito diferentes, a relação entre gerações. Né? Então, e também a relação entre diferentes instituições. No caso, o asilo, como instituição de um centro urbano, como Salvador, né? E a instituição promovida, né, por essa convivência com os anciões, né, nas comunidades indígenas. Então, tomando, né, como experiência intersubjetiva, relacional e mediada pelo fenômeno cultural. Tá? Então, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, né, a gente tem tudo isso. Né? Então, é a convivência com os mais velhos, né? É esse modo relacional, né? E tudo isso sendo percebido como um fenômeno cultural. E daí, os autores vão dar dois exemplos para a gente, que são exemplos de refeições, né, que diferenciam populações nos Estados Unidos, né, país de origem de uma das autoras, e no Brasil. Né? Então, enquanto os norte-americanos comem refeições pesadas pela manhã, os brasileiros comem pela manhã logo cedo, né? Os brasileiros comem, tem uma refeição mais leve pela manhã, né? E vão fazer esse almoço, que é considerado uma comida mais pesada. Né? Então, aqui, esse conceito de cultura instrumental, né? Para a gente fazer uso dele, é importante a gente estar atento ao porquê, né? Das pessoas fazerem determinadas coisas, né? E como é que esses porquês ajudam a gente a perceber a lógica de uma cultura operando. A cultura, né? Ela sempre veicula a visão de mundo de um determinado grupo, de uma determinada comunidade ou de uma determinada sociedade, né? E ajuda nas explicações de como o mundo é organizado, na forma da gente atuar nesse mundo, né? Gerando um sentido de valorizar-se a si mesmo, daí o sentido de identidade, né? Através da cultura. E também permite às pessoas, né, entenderem sistemas classificatórios e valorativos. No caso aqui desse exemplo, a gente tem aqui, né, classificações entre comida boa e comida ruim, comida fraca, comida forte, comida leve, e isso ao longo de um dia, né? Também em que momentos o corpo humano pode e deve ou não consumir essas comidas. Tá? E daí ela traz um exemplo para a gente, daí a gente vai fechar hoje com esse exemplo, né? Que é um exemplo do povo Baraçana, né? Um grupo indígena da região do Alto Rio Negro. Hoje são 939 pessoas, né? Na Colômbia e 55 pessoas no Brasil. O professor Stedin Landon fez um trabalho de pesquisa com os Baraçanas, né, muito tempo atrás, nos anos 70, né, e por isso ela tem uma profundidade muito grande, né, no entendimento da cultura desse povo. Né. E daí eles falam uma língua da família linguística tucana. Né.
E daí aqui, né, um mapinha de onde eles estão situados, bem na fronteira entre Brasil e Colômbia. Então, isso é importante, né, da gente entender. Muitas das populações indígenas estão em regiões transfronteiriças. Isso implica que muitas pessoas falam português e espanhol, além das suas línguas indígenas, né, que são, e daí já um outro sentido, né, que eu já falei para vocês, mas só reforçar, né? Então, são mais ou menos 180 línguas indígenas faladas hoje em dia no Brasil, e de diferentes famílias linguísticas, né? Então, os povos indígenas não falam uma mesma língua, né? O tupi, como algumas pessoas entendem, né? Mas sim diferentes línguas, né? Que são de diferentes famílias linguísticas, tá? Então, aqui uma casa comunal, né? Então, na Colômbia, muitas famílias moram ainda nessas casas coletivas, né? Cada família aí tendo a sua parte, né? O seu compartimento numa mesma casa comunal, tá? Então, isso é interessante, né? Isso já mostra toda uma diferença muito profunda com relação à nossa população, em que cada família, né, mora numa casa diferente. E daí o caso exemplo, né, que eu coloquei para vocês discutirem, né, na atividade, é esse exemplo de uma criança, o João, de 6 anos, né, que foi diagnosticado com estado de desnutrição pela equipe multidisciplinar de saúde, né? Então, em saúde indígena, vocês vão ver, né, os profissionais de saúde atuam em equipes multidisciplinares, então, geralmente um enfermeiro, um técnico de enfermagem, né, um nutricionista, psicólogo, às vezes um médico, né? E daí esses profissionais, um microscopista, por conta da questão da malária, por exemplo, né? E daí o que acontece, né? Ele foi diagnosticado com estado de desnutrição pela equipe, né? E no mesmo dia tinha uma fartura muito grande de comida, né? Pois os caçadores tinham abatido um grande número de porcos do mato. Entretanto, as crianças não foram chamadas para participação na refeição coletiva. Então, isso apresenta, né, algo que deixou a equipe multidisciplinar de saúde muito intrigada, né? Se tinha fartura de comida, como é que essa criança foi, não foi alimentada, né? Então, tendo como referência, né, o Manual de Atendimento da Criança com Desnutrição do Ministério da Saúde, a equipe definiu que a criança precisaria ser realimentada, hidratada, né, e precisaria tomar doses de eletrólitos, minerais e vitaminas. E daí a questão que eu propus para vocês é como é que tem que ser a interlocução da equipe multidisciplinar de saúde a partir desse princípio do povo baraçano, né, de Witts Yoga, e da hierarquia na oferta alimentar. Então, a gente tem aqui, né, uma análise, e isso é muito importante que os profissionais de saúde façam, né, sobre o que é a dieta alimentar, né, cotidiana. Então, a dieta alimentar baseada em mandioca, formigas, carne de caça e peixes, né. A divisão alimentar baseada em classes etárias e gênero, né. Então, as crianças não são chamadas para comer quando há caça ou peixes de grande porte. Por quê, né? Porque esse princípio, o Witts Yoga, né, pode estar presente na carne e na comida e pode fazer mal às crianças e às pessoas em estados liminares. Tanto as pessoas muito mais velhas quanto muito mais novas, as crianças, né? E daí existe uma diferenciação entre alimentos puros e impuros, né? E o Witts Yoga, ele regula, né, o diagnóstico sobre a origem das doenças, né? Então, ele é um princípio muito importante. Muitas doenças, né, são contraídas a partir do consumo dos alimentos. Por quê, né? Porque o mundo é controlado por espíritos, né, donos não humanos, né?
E o Itzi Yoga, ele atrai espíritos ruins, né? O que pode deixar as pessoas vulneráveis, né? Então, sem entender, né, o que é esse princípio, a gente não consegue entender o porquê da evitação de fazer as crianças comerem esse alimento, tá? Então, é nesse sentido, né? Então, vocês vão fazer responder essa primeira